Olá! O Vida Vivida de hoje recebe o ator mais antigo da Rede Globo de televisão. Ele é um dos maiores intérpretes do teatro brasileiro, com mais de 400 peças. Figurinha carimbada e muito querida do humor brasileiro, nosso convidado é o ator Lúcio Mauro. Oi, Lúcio, é um prazer ter você aqui com a gente. A alegria é minha. A gente vai conversar e vai descobrir algumas curiosidades desses seus 50 anos de carreira. É muita coisa, né? Muita coisa. Você está preparado? Vamos lá, estou. Então vamos. Mas antes, vamos saber um pouco mais dessa trajetória de sucesso. Com 18 anos de idade, o paraense Lúcio de Barros Barbalho foi estudar Direito no Recife. Mas, se a justiça perdeu um defensor da lei, o mundo do humor ganhou um representante de peso. Com interpretações consagradas, Lúcio é aquele comediante que não precisa protagonizar um espetáculo para aparecer. No final da década de 50, foi trazido para o Rio de Janeiro pelo diretor Walter Clark. Seu primeiro trabalho na TV foi A Rua do Ri, na extinta TV Rio. Depois, passou 2 anos na TV Tupi, até ser levado por Procópio e Bibi Ferreira para atuar no teatro em Portugal. De volta ao Brasil, em 1965, participou da inauguração da TV Globo, onde permanece até hoje. Sua estreia na emissora foi na direção do humorístico Balança Mas Não Cai. Seus personagens mais marcantes na TV foram Ademar Vigário, da Escolinha do Professor Raimundo, da Júlia, parceiro de Chico Anísio, no quadro Alberto Roberto, e Fernandinho e Ofélia, no programa Zorra Total. Com um extenso currículo, Lúcio Mauro participou de centenas de peças teatrais. Seu maior sucesso nos palcos foi com o espetáculo A Raposa e as Uvas. Nascido em 1927, Lúcio é o 4º filho de 7 irmãos do engenheiro hidráulico Luiz de Matos e da dona de casa, Júlia de Barros Barbalho. Com sua primeira mulher, teve 2 filhos, Gilberto e Alexandre. Casado há 33 anos com Luísa Araújo Barbalho, teve mais 3 filhos, Luana, Luciene e Lúcio Mauro Filho. Vovô Coruja não fica longe dos netinhos Pedro, Joana e Antônio Bento. Dividindo seu tempo entre as gravações e a boemia, para Lúcio Mauro, sua principal missão é fazer o semelhante rir. Lúcio, do direito para o humor. Como é que foi para você? Quando que você descobriu que você queria ser humorista? Bom, isso desde a infância. Eu sempre fui muito ligado ao teatro. Eu frequentava muito. Belém, a cidade que eu nasci, é privilegiada por teatro, que é um dos teatros mais bonitos da América do Sul, talvez da América Latina, seja o Teatro de Belém, que é o Teatro da Pacha. E eu sempre fui um apaixonado pelo teatro, então desde garoto que eu frequentava o Teatro da Pacha. Toda vez que eu podia, mesmo não tendo dinheiro na época, eu achava de dar um drible ali no porteiro, passar por trás dele e tal, mas ia assistir as coisas. Então você já gostava? Já, demais. Aquilo foi me influenciando. Até que no ginásio foi criado o Teatro de Estudante do Pará, que foi um teatro de muita força. Era uma juventude espetacular. Com quantos anos, mais ou menos? Isso aí aconteceu por volta de 1948, 47, por aí assim. Então foi a sua primeira participação no teatro? Foi a minha primeira participação. A primeira peça que eu fiz de teatro foi uma peça gaúcha de Hernani Fornari, chamada Yaya Boneca. Uma peça de época muito bonita. E isso no ginásio? Isso no ginásio. Olha. Depois foi criado, 2 anos depois, foi criado o Teatro Universitário do Pará, também com muita força. Tinha um elenco muito bom, de ótimos atores, ótimas atrizes. Da onde saiu, saímos praticamente juntos, quase, de onde saiu um dos maiores atores do Brasil, que foi o Sérgio Cardoso. E aí eu saí do Recife nas mãos de um grande ator brasileiro, Mário Salaberry, marido da querida Zilka Salaberry, que faz o Sítio do Pica-Pau. Sei. Uma grande atriz também. E nós saímos
de Belém, eu aproveitei as férias para fazer vestibular no Recife. Escolhi Recife, porque Recife já tinha uma influência artística muito grande. Tirando o Rio de Janeiro e São Paulo, era um centro já cultural adiantado, era Recife, que inclusive tinha a única companhia de comédia do Brasil, fora Rio e São Paulo, era no Recife. Um cidadão chamado Barreto Júnior. Te buscou. Que é um dos grandes comediantes brasileiros. E isso se estendeu por 9 anos. Eu fiquei 9 anos no Recife, onde eu aprendi muito de comédia, que eu não sabia nada. Foi a sua escola lá no Recife? Fiz escola mesmo. Olha. Escola de comicidade. A gente vai deixar, então, a sua vinda para o Rio e a continuação para o próximo bloco. Bora. Porque o Vida Vivida vai dar uma paradinha, mas a gente volta já. O Vida Vivida está de volta conversando com Lúcio Mauro. A gente estava falando sobre a sua trajetória, que veio lá de Belém, Recife e Rio de Janeiro. No Recife eu tive a oportunidade de ser premiado o melhor ator do Brasil num espetáculo de Guilherme Figueiredo chamado Raposa e as Uvas, que me deu o ensejo de conhecer o maior casal de intérpretes do Brasil, Procópio Ferreira e Bibi Ferreira. E eles então é que me trouxeram para o Sul, porque eles iam fazer uma excursão a Portugal, me convidaram, me trouxeram e eu comecei, eu fiquei com eles durante uns 6 anos. Depois voltei ao Recife para inaugurar a primeira estação de televisão do Recife. Você começou com a TV? TV Rádio Clube de Pernambuco. Você foi onde você começou? Em televisão foi. Aham. Depois veio a Caminhada do Sul, veio a TV Rio, porque eu tive a sorte também de conhecer o Papa da televisão, que era o Walter Clark, eu tive muita sorte na minha caminhada. Ele Só me com trouxe feras, pro Rio. né? Depois fui para Tupi por questão de contrato, fiquei na Tupi um bom tempo, onde eu fiz um humorístico muito bom chamado Aei Urca, que a Globo até fez uma minissérie depois. Depois veio o advento da Globo, a Globo começou a se reestruturar e eu fui convidado para dirigir o primeiro programa de humorismo da Rede Globo, que foi o Balança Mas Não Cai, de Maxi Nunes e Haroldo Barbosa, que foi um programa de um sucesso extraordinário. Era um programa de auditório. Auditório é uma coisa, era ao vivo, uma coisa louca, onde eu reunia todos os maiores comediantes. Aí começou a minha vida, na Globo que eu estou até hoje. Você está preparado para responder uma pergunta da telinha? Vamos embora. Então vamos. Lúcio, gostaria de saber alguma história inusitada que aconteceu com você em todos esses anos de carreira. Conta pra gente. Uma história inusitada? A minha história toda é inusitada, cara, porque a vida do artista é uma vida um pouco assim, cheia de aventura, de altos e baixos. Às vezes a gente vê o artista fazendo um sucesso extraordinário e logo em seguida ele cai no esquecimento, porque isso faz parte justamente não só da vida cultural brasileira, que é muito instável ainda, como também faz parte do mercado, né? Que é pouco dividido. As estações de televisão deviam se dividir melhor para que comportasse toda esta gama de talentos. Então, a minha vida foi cheia de altos e baixos. Eu fui na televisão um felizardo porque eu fui diretor, eu fui programador, eu fui ator, eu fui dono de programa, eu fui declamador, eu fui humorista, sem gostar muito, mas sou humorista, comediante e dramaturgo. Então eu fiz tudo na televisão. Completo. Foi completo. Não faltou nada, E você também trabalhou com o Chico Anísio alguns anos. Ah, muito. E vocês já se conheciam? Ele também te influenciou? Sim. Como é que foi essa história? Não, é que minha passagem pelo Recife, o Chico Anísio estava fazendo vestibular também. Lá no Recife? Lá no Recife. Nós nos conhecemos lá, nos tornamos grandes amigos. Aí o Chico veio para o Rio trabalhar na Rádio Marinque Veiga, Rádio Guanabara, depois Rádio Marinque Veiga. E ele me convidou para trabalhar com ele, eu disse que ele aguardasse um pouco. E logo em seguida, quando eu vim para o Rio, eu procurei ele. E aí começamos a trabalhar juntos e chegamos a fazer uma parceria que dura até hoje, né? Todos os programas do Chico, ele me inclui, ele me convida. E vocês são, além de tudo, muito amigos. Demais. Nós temos uma amizade de 50 anos. Nossa, então dá para fazer um humor bem gostoso, bom. Porque um conhece a vida do outro. Aí eu critico ele me critica. Eu digo que ele tem a cabeça grande, a orelha comprida. Então é muito engraçado, é muito bom.
Eu soube de uma história também que você teve que, para pegar uma prenda, lavar o rosto do Cristo. Como é que foi isso? O que aconteceu? Isso era um programa que tinha na Globo também de muito sucesso, chamado Alô Brasil, aquele abraço. E cada semana tinha um apresentador, nós éramos vários apresentadores. Era eu, o Grande Otelo, era Agildo Ribeiro, Isso foi Alex mais ou menos em Salles. que ano? Isso aí, não sei se você já tinha nascido, isso foi em 70 e pouco. Eu devia estar a caminho. Estava a caminho, né? Pois é, 72, 72. E o castigo que deram a mim, porque sabiam que eu não tinha nenhuma condição de fazer, foi subir no Cristo e lavar a cabeça do Cristo. Nossa. E eu sou o único brasileiro, e talvez uma das únicas pessoas no mundo, que ficou em pé na cabeça do Cristo. Você teve coragem? Eu não conheço ninguém, não. Depois de muitos anos, o Renato Aragão esteve lá, mas esteve já sofisticado, esteve amarrado, seguro pelos bombeiros. Você entrou pelo corpo do Eu Cristo? não, eu entrei pelo corpo Caramba. sem nada, me arranhei todo, porque quando passa no pescoço do Cristo, ele estreita muito, né? Tem muito ferro. Ali eu me feri todo, mas fui. Mas foi abençoado na cabeça, pelo na Cristo. Fui abençoado pelo Cristo. Na cabeça do Cristo tem uma janela de ventilação. Eu consegui tirar a tampa, subi e fiquei em pé na cabeça do Cristo. E filmaram? Chegaram a filmar? Filmaram. Tem inclusive uma enciclopédia do próprio do Guilherme Figueiredo, tem uma enciclopédia sobre a criação do Cristo Redentor, onde tem, é raro, mas a gente encontra na biblioteca, tem uma fotografia minha dizendo: o ator Lúcio Mauro foi o primeiro homem a subir na cabeça do Cristo. Tem lá uma fotografia minha, eu em pé, em cima da cabeça do Cristo. Olha, que legal, Foi marcou a história. Fantástico e ao mesmo tempo uma maluquice. Sempre que Deus é bom e me segurou lá. Com certeza, você estava dentro não dele. teve de segurar e quando o helicóptero se aproximava para filmar, o vento que contornava, ele fazia um redemoinho que ia para lá, ia para cá, mas eu fiquei ali aí um minuto e tanto, 2 minutos. Não fez um vento levou. Foi uma experiência muito boa. Vamos para mais uma curiosidade? Vamos lá. Você acha que o humor mudou? O humor está ainda contestando, está ainda fazendo críticas como ele deve fazer e de forma engraçada? Ou ele ficou mais ingênuo? Ou ele está numa outra característica diferente das características que você sempre manteve o seu humor? Minha querida, o humor é sempre humor, desde que eu nasci, desde que foi inventado. O humor, ou ele é engraçado, ou ele não é engraçado. Ultimamente, os textos humorísticos no Brasil passaram por um processo um pouco angustiante na defesa dos autores. Ficou assim um pouquinho apelativo. Eu confesso que tem muitas coisas que eu não gosto. Quando vai para grosseria, quando vai a certos apelos. Mas nós temos uma fartura de humoristas no Brasil, talentosos, a começar por esse gênio que é Chico Anísio, que não precisa até a gente fazer essa apelação. Eu não gosto. Eu gosto de fazer o humorismo de comédia. Jojoca Zé das Mulheres, que foi um sucesso meu, era Ofélia e Fernandinho, que era um casal, uma família. Eu gosto desse humor de comédia. A gente vai ter que dar mais uma paradinha, mas o Vida Vivida volta já com Lúcio Mauro. Vida Vivida está de volta e nesse último bloco a gente vai saber um pouco mais sobre Lúcio Mauro, o pai, o filho, o esposo, a família. E o avô. E o avô. Claro, não vamos esquecer dos netinhos. Mas agora a gente já vai direto para mais uma curiosidade da telinha. Vamos lá. Então vamos lá. Oi, Lúcio, você já contracenou com seus filhos? Não, eu nunca contracenei com meus filhos. É engraçado isso. Tem vontade? Eu tenho vontade, inclusive, de fazer um espetáculo junto com o Lucínio, com a Luciane, que também não faz, mas é uma ótima comediante, colega de vocês aqui da universidade. A Luana também é boa comediante. O meu filho mais velho, que é o Alexandre, é um ótimo ator comerciante.
Olha, todos então, todos, filho de todos peixe, têm, peixinho Só tem o Gilberto que gosta de estar por trás das câmeras. Ele gosta de ser técnico. Mas eu prometo que muito breve eu vou satisfazer a pergunta da nossa telespectadora e vou realizar um programa. Quero ver se antes de morrer eu faço uma comédia, eu com meus filhos. Porque é muito importante, porque eu vou aprender muito com eles, porque o Lucinho hoje é um dos maiores talentos da juventude e eu gosto de trabalhar com a juventude porque ela tem muita energia e a juventude brasileira de hoje está muito bem preparada. Eu espero então que em breve eu consiga fazer esse espetáculo trabalhando com meus filhos. Que lindo, a gente vai ter mais uma telinha. Vamos lá, vamos lá. Então vamos. Com certeza, além de um grande pai, ele é um grande profissional que soube enxergar num filho que tinha o mesmo dom e que dificilmente seguiria outra profissão senão a dele. Ele soube passar exatamente tudo que eu deveria aprender, que eu deveria usar na minha carreira. E aí eu agora estava me lembrando assim que o papai, mesmo fazendo peças seríssimas, como Além da Vida, por exemplo, que era uma peça espírita belíssima, né? E a partir de um determinado momento, eu acho que por causa de ficar tanto tempo em cartaz, começaram a surgir momentos de riso dentro da peça, numa peça seríssima. Eu queria então, pai, que você lembrasse como eram esses momentos, né? Quão doloroso era para os teus colegas de palco te aturarem, porque você é fogo, você fica sério e todo mundo fica rindo. Conta aí pra gente, pai. É chato pra burro quando dá aquela vontade de rir, né? Não, porque Além da Vida foi um dos espetáculos que mais durou em cartaz na cena brasileira. É uma peça séria, porque é a primeira peça espiritualista escrita no mundo, representada no mundo. O Brasil é pioneiro, nunca ninguém representou uma peça psicografada. Foi psicografada pelo Chico Xavier. Olha! E de muita seriedade. Mas devido ao tempo dela em cartaz e a convivência da gente... 14 anos? 14 anos. De vez em quando se cometia uma gafezinha, se brincava um pouquinho com o texto. Às vezes até a gente era castigado. Mas a gente brincava devido à grande seriedade. Porque uma das coisas que provoca o riso é quando a coisa é muito séria. Quando a coisa é muito séria, provoca riso. Quando você vê uma pessoa nervosa, séria, dá vontade de você rir. Porque a tragédia está um passo da comédia. Claro. Entendeu? Você vê uma pessoa andando na sua frente e cair, mostrar a calcinha, todo mundo ri. Agora ninguém ri se mostrar a sua própria. Não é? Mas ri porque a pessoa caiu na frente. Isso aí acontecia com Além da Vida, que tinha trechos que, devido ao desgaste já, que a gente engasgava e o texto não podia ser trocado uma palavra, porque era tudo... Era psicografado. Psicografado, né? E eram falas bíblicas, falas históricas. E às vezes a gente trocava uma palavra que provocava riso dentro de cena, provocava graça. E isso houve inúmeras cenas. Você se lembra de alguma gafe, assim? São tantas que eu nem me lembro assim, de uma que faz tantos anos. Mas toda noite tinha uma situaçãozinha engraçada. E agora você, avô, né? O que você acha dos seus netinhos já começarem na profissão? Você apoiaria? Você acha que vale a pena ter uma terceira geração de humor na família? Qual conselho você daria para os seus netos? É claro que seria para mim uma honra, uma dádiva de Deus. Eu não iria aconselhar no sentido de incentivar, que eu acho que o jovem deve procurar a sua própria carreira, seu próprio caminho. Eu nunca disse ao Lúcio Mauro, que hoje é um dos grandes talentos da televisão brasileira, que ele fosse comediante. Para mim foi até surpresa um dia que eu entrei no estúdio e encontrei ele fazendo um quadro com o Jorge Dório. E eu olhei, fantástico, o que você está fazendo isso? O Sherman me convidou, não sei o quê. E um quadro muito engraçado mesmo. Engraçado mesmo. Mas não existe profissão mais bonita, mais dignificante, mais poética, mais espiritualista, mais cheia de amor do que
a arte de representar. E como é que você acha que, por exemplo, os seus netos, vamos dizer, você acha que isso vem deles, no caso, viria da pessoa, ela fala, eu quero ser ator, quero ser humorista? Vem, se eles me pedirem, se Deus ainda me der tempo de vida para eu orientar, eu farei isso com o maior prazer. Agora, não vou nunca chegar e dizer, eu gostaria também que você fosse artista. Claro. Não, porque é uma vida difícil, insegura, incompreendida, cheia de vaidade, entendeu? Perigosa. Perigosa. Os donos de televisão não têm o menor respeito pelo ator. Ele aproveita o talento do cara. Você acha que isso mudou de um tempo para cá? Não, não mudou nada. Assim? Não mudou nada. Mesma coisa. O ator fica sofrido. Só é bom pro ator quando ele está no auge do sucesso. Aí, porra, a mídia coloca ele lá em cima, com não sei quantos pontos de audiência. Aí todo mundo aplaude, respeita e tal. Mas se ele cair um pouquinho, ele vai pro esquecimento. É difícil se ver dentro da televisão uma pessoa que estenda a mão, que é uma das coisas mais dignificantes da vida, é você estender a mão para uma pessoa que está caída, uma pessoa que está embaixo. Você estender e trazer ela para junto de você. Claro. Isso é que é amor. E hoje em dia, na televisão, é muito difícil. Mas, se algum dos meus netos, eu tenho 3, disser que vai ser artista, eu vou chorar de alegria e agradecer a Deus por ter certeza de que vai haver continuidade daquilo que eu comecei. E tanta coisa que eu ainda gostaria de fazer, quem sabe se não são meus netos que vão fazer por mim. Nada melhor, depois de uma caminhada longa, como já é a minha, a gente parar, refletir, se encontrar com jovens talentosos e fazer com que eles compreendam a gente. Com certeza. Respeitem a gente. E aprendam. Eu não digo nem que aprendam, porque isso é uma divisão. O jovem também já sabe ensinar. É que eles se deem a mão e se respeitem. Com certeza. Porque o dia que ele se tornar profissional, a coisa mais bonita é aquele que está lá em cima respeitar aquele que está começando. Claro. E isso é que eu sempre fiz na minha vida. Eu tenho um amor muito grande pelos que estão começando. E por isso que você é tão respeitado, admirado e amado no nosso país. Obrigado ao público. Este foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidade.edu. A gente quer agradecer as pessoas que participaram da telinha e Lúcio Mauro, muito obrigada pela sua presença. O Vida Vivida fica por aqui. Até o próximo. Tchau. Um beijo.